Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o título de um livro que eu curto há muitos e muitos anos, escrito por dois médicos, né? A Doença como Caminho. Você já leu isso? Mostra que todas as nossas doenças são oriundas de desequilíbrio emocional e também de certas atitudes nossas, né? Então eu não vou aqui falar sobre o livro em si, porque é melhor cada um ler. É muito bacana para você compreender um pouquinho por que as coisas acontecem conosco, né? Porque esses descuidos acabam somatizando no nosso corpo físico e porque nós padecemos do que a gente chama de doenças ou mal-estares, né? E como é bom a gente se sentir bem, né? Pois bem, nós estamos há ano e meio, quase um ano e meio, enfrentando uma que a gente chama de pandemia. Um vírus, não se sabe a procedência, que é uma nova derivação de um vírus conhecidíssimo, que é o corona, e agora uma parte nova dele, um desenvolvimento novo, vai lá se saber como, de que forma, não importa, está aí presente, tirando muitas vidas ao redor do planeta, trazendo dor e sofrimento, e mais uma coisa que o ser humano tem que enfrentar. Não vamos aqui discutir a origem, se é feito em laboratório, se é desenvolvido naturalmente, se é uma mutação genética deles, mas não importa. Importa a gente tratar hoje a grandeza desse fato, né? Então, quando isso aconteceu em início do ano passado, né, março do ano passado, 2020, nunca se podia prever a grandeza como é que se diz? Qual é o termo mais adequado? Não me vem à mente agora, mas o tamanho da coisa que poderia acontecer e acabou acontecendo, né? Me lembro como se fosse hoje, que eu acompanhando as notícias, eu não estava na linha de frente em lugar nenhum, né? Eu estava sendo alimentado por aquilo e mesmo veículo que alimentava todo mundo, né? O veículo da mídia, seja ele qual fosse, televisão, os portais de internet, tudo, olha, porque isso aqui está matando gente, uma atrás da outra, então você fique em casa, não vai em lugar nenhum, não sai para lugar nenhum, não faça absolutamente nada, fique assim, assim, assado. E eu fiquei, nossa, me lembro como se fosse hoje, né? O quão difícil foram esses dias, porque uma situação nova, né? Estou habituado a sair 6h30, 7 horas da manhã de casa, né? Vir para o estúdio do Vida Inteligente, né? Passo o dia aqui, gravando, pesquisando, fazendo prospecções, né? Para novos programas, novos convidados. E aí eu fiquei restrito em casa. Por que eu fiquei restrito em casa? Por medo. Medo. Afinal, sou humano, estou humano. Informaram assim, se você sair na rua, o negócio está aí, ninguém sabia de onde era, nada, incrível, né? Incrível como o medo transforma as pessoas, né? A preocupação transforma as pessoas. Então, puxa, será que é tão sério assim? Eu tenho que ficar assim? E assim foi. E passou-se um tempo muito difícil, né? Porque cada um teve que enfrentar a si próprio, conhecer os seus familiares, conhecer o seu cotidiano num lugar onde você não estava habituado a passar o seu dia, né, que é a sua casa. É muito fácil quando você está no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, que você tem as suas coisinhas lá, você comanda tudo, você sabe seu tempo, suas horas, o seu silêncio, o respeito a tudo. E quando você se defronta com uma nova situação, você cria uma imensa dificuldade de adaptação. E eu tive essa dificuldade, por incrível que isso possa parecer, né? Mesmo apesar da idade, né? A idade vai nos tornando mais intolerantes, não necessariamente, mas é uma verdade.
Então você conviver recluso, privado de liberdade de ir e vir, conviver com outras pessoas que você não convive assim todo esse tempo que você teve que começar a conviver, os seus vícios, seus costumes, os seus hábitos, os seus barulhos. Então foi uma época muito difícil, a adaptação foi muito difícil, mas vamos lá, estamos aqui sobrevivendo. Passou-se 1 ano e 3 meses já, né? Vamos partindo para 1 ano e 4 meses e nós estamos aqui seguindo. Muitos de nós que estávamos com saúde em março do ano passado, 2020, hoje muitos de nós não estão mais aqui, né? Estão em outro plano, faleceram em função disso, faleceram em função de outras coisas. Perdi muitos amigos, uma tristeza. Isso não é bom, foi uma experiência muito ruim, mas o que eu quero chamar a atenção nesse programa de hoje, e eu quis fazer esse solo, exatamente por causa disso. O que muita gente falava, eu vivo no espiritualismo, né, no holismo há muitos e muitos anos, né, dos meus 70, pelo menos 50, meio século eu vivo disso, né? Nesse meio das profecias, das transformações, a gente fala isso, fala aquilo, e no fim a gente vê que o homem não se transforma por nada, não adianta, não se transforma. É incrível isso. Claro que é o meu ponto de vista que está sendo falado aqui, né? Que está sendo exposto aqui, né? Pode diferir do seu, mas eu percebo exatamente isso. O ser humano não muda, ele tem uma resistência inacreditável de mudanças, né? Quando começou essa pandemia, muito se conjecturou, se falou, né? Para variar, sempre que acontece alguma coisa mais séria, conjectura-se. Ou é coisa vinda do espiritual, ou é coisa vinda do angelical, ou é coisa vinda do astral. Alguma coisa sempre vem para nos chamar atenção ou nos modificar, né? Até hoje nunca se comprovou uma questão dessas, né? Ninguém apareceu aqui para dizer fui eu que mandei, fui eu que provoquei, isso é para ver se vocês se transformam nisso e naquilo. Nunca aconteceu isso, nunca ninguém comprovou. Então vivemos sempre das dúvidas, né? E em cima das dúvidas aparecem os oportunistas, aparecem aquelas pessoas que começam a elucubrar, começam a fazer isso, começam a fazer aquilo, com mensagens bonitas, de esperança, de fé, de transformação, e que no fim, quando passa o tempo, passa alguns dias, aquilo lá já não vale mais nada, está mais esquecido do que coisas do fundo do baú, né? E a exemplo dessa pandemia que nós estamos ainda enfrentando, e não sabemos ainda até onde vai isso, né? A mesma coisa. Pensou-se que o ser humano se transformaria. Não vi, eu pelo menos não vi nenhuma mudança em absolutamente ninguém. A nível global, não. Não posso considerar uma mudança comportamental o fato de eu higienizar minhas mãos com álcool gel, ou eu usar uma máscara para não contaminar ou ser contaminado, ou então eu ter que viver distante das pessoas, não poder mais. Recentemente, agora, nesse mês ainda, 2 dos meus filhos fizeram aniversário. Eu não pude beijá-los. Por quê? Vontade não faltou. Minhas crias, meu sangue, meus orgulhos. Mas por quê? Porque medo de contagiá-los. Não medo de me contagiar. Medo de contagiá-los. De repente eu estou com alguma coisa, não sei. Peguei algum lugar no ar, não sei. Não se sabe de onde, como é que você pega essa coisa aí, né? Então, nós estamos afastados. Pelo contrário, nos afastamos uns dos outros. Estamos impedidos de fazer aquilo que a gente mais gosta e sempre gostou, que é o carinho, que é o toque, a demonstração do amor, né? Você abraçar, você beijar, você poder sentir. Nós privamos disso. Não podemos mais
visitar nossos parentes, não podemos visitar mais nossos amigos, não podemos mais estar em lugar nenhum. Por quê? Porque o medo predomina. E você é portador, ou você pode se contaminar. Então, o ser humano está numa fase, numa época que jamais lhe passou pela cabeça que ocorresse uma coisa similar. A última vez que a gente tem notícia foi a gripe espanhola, né, que dizimou muito mais gente, 10, 100 vezes mais do que está dizimando hoje esse vírus que está nos assolando aqui, né? Então, ele apareceu para mudar o ser humano? Não, de jeito nenhum. O ser humano não mudou. O ser humano ficou com mais medo, o ser humano ficou mais afastado um do outro, o ser humano retroagiu, na minha opinião, vai ter que trilhar novamente uma boa parte desse caminho, e muitas das coisas que ele tinha conquistado, ele deixou nesse 1 ano e meio que nós estamos convivendo no meio dessa tragédia, digamos, eu chamo de tragédia mesmo, né? Porque é muita dor, muita perda, é triste. E esqueceu-se também as demais causas de desaparecimento de pessoas, né? De repente, a mídia, cada uma com a sua determinação, vamos usar esse termo, né? Aqui no Brasil nós temos uma mídia dirigida para ir contra um certo tipo de interesse, digamos assim, né? Foi privado um certo recurso que era contumaz. Em função disso, a imprensa, a mídia, na sua quase totalidade, voltou-se contra o privador dessas coisas, né? E aí nós estamos enfrentando uma série de fake news, de inverdades, de verdades também, mas nós estamos, enfim, sem ter credibilidade naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, né? E a gente se influencia muito, né? Porque a única nossa fonte de informação é essa, né? São os portais, são as televisões, são os nossos smartphones. Então hoje nós estamos assim. Então nós estamos perdidos. Nós estamos num momento difícil, um momento enfrentado por coisas exclusivamente nossas. Isso aqui é líquido e certo que não vem de nível espiritual, não vem de nível astral, não vem de outros níveis angelical, de Deus, uma transformação de Deus para os homens se transformarem, cadê isso? Não. Isso é muito fácil você dar esse tipo de justificativas para você justificar o injustificável. E o que nós estamos padecendo hoje seria muito bom para transformar as pessoas, mas isso não está acontecendo. Nós estamos cada vez mais afastados uns dos outros, cada vez mais frios. A frieza, que coisa frieza. Como é que as pessoas se tornam frias ou elas são frias por natureza? Não sei, eu não sou psicólogo, gostaria que nos comentários os psicólogos ou pessoas gabaritadas pudessem fazer isso. A pessoa fica fria, a pessoa fica insensível, a pessoa se torna, ou ela já é no seu íntimo, né? Como é que nós vamos enfrentar doravante isso aqui para frente? Como é que nós vamos voltar a ser aquilo que nós éramos, né? Nós éramos felizes e não sabíamos. Nós tínhamos oportunidades enormes e não as aproveitamos. E agora nós estamos restritos, parados, de mãos atadas, enfrentando toda essa dificuldade, sem saber o nosso amanhã, sem saber, ao menos, de onde vem isso que nós estamos enfrentando. O inimigo, de onde vem o inimigo? Eu não sei. Quando eu sei de onde vem o inimigo, eu me previno, mas eu não sei de onde vem. Se vem do ar, se vem do toque, se vem do que eu como, se vem do que eu ingiro, se vem, não sei. E as vacinas?
aquela dúvida foram feitas em tempo recorde. Será que elas funcionam ou não funcionam? Na dúvida vou tomar. Sabe, nós estamos num momento realmente muito difícil. Muito difícil. Isso não é para desanimar, não. É para chamar atenção. Para chamar atenção, porque nesse momento aqui, além de a gente ter que enfrentar isso, é um momento de grande aprendizado. Porque nós estamos percebendo que, privados de uma série de coisas que a gente tinha, nós temos que fazer uso de coisas que a gente jamais pensou em fazer, né? Cuidados que a gente nunca pensou em tomar, profilaxias, atitudes, coisas que a gente se negava a dar início, coisas que a gente dava muito valor e viu que não tem valor nenhum numa situação dessas. Então nós estamos num momento grande, num momento bom, não nos modificamos em nada nesse aspecto como humanidade, não. Nós ainda não sabemos o que está nos acontecendo. E eu posso dizer isso porque eu vivo no meio de todas as mídias, faço a minha filtragem, claro, porque eu fui uma pessoa que eu pude ter estudo, pude ter acesso, meus pais me proporcionaram isso, o meu próprio interesse fez com que eu tivesse um poder de discernimento, né, de saber discernir entre uma coisa boa e uma coisa ruim, entre uma notícia boa ou não. A parábola das três peneiras, né, de Sócrates, que recomendo para todo mundo, para lerem e verem. A gente não deve acreditar naquilo que vem em princípio, tem que ir atrás disso, vamos filtrar, vamos deixar de ser divulgadores de fake news, essas coisas assim. Então nós estamos num momento que a gente pode fazer dele um grande momento, mas não é nada exterior. Isso que eu quero chamar a atenção nesse solo que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Nós é que somos os precursores, nós somos os atores principais dessa grande transformação. Por que eu digo grande transformação? Porque nada voltará a ser igual como era antes. Não, porque existirão medos, já existem, já estão enraizados esses medos, né? Tomei vacina, por exemplo, agora, todo mundo foi vacinado. Será que somente 2 doses da vacina serão suficientes? Você sabe se amanhã você terá que tomar uma vacina por ano para você se manter disso e daquilo? Então existe uma série de dúvidas. Então, igual ao que a gente era, não vamos ser. Nesse aspecto, não. Agora, que outras coisas nós podemos nos modificar? Exatamente no nosso modo de ver as coisas. Colocar mais os pés no chão. Começar a dar valor a coisas que a gente nunca deu. Né? Os nossos próprios familiares, aquelas pessoas que estão mais próximas, aquelas pessoas que a gente não dava muita atenção e agora a gente as perdeu e sente uma falta danada. Isso é irreversível. Só é bonito nos contos, nas doutrinas, porque você vai reencontrar, quando um dia nós vamos nos encontrar em algum lugar, não sei aonde, isso aí, pô. Eu quero encontrar aqui, eu quero ver você aqui, eu quero ver vocês aqui, quero que a gente se confraternize aqui, né? O depois eu não sei, ele é incerto, nem sei se tem depois, porque na minha concepção hoje, na minha vivência, a única coisa que eu sei que existe é o agora, é esse momento que eu estou falando com vocês. Esse é o único, esse é o verdadeiro, não tem outro. Não tem antes, não tem depois, existe o agora. Esse que é o real. Então nós temos que usar isso, jogar tudo que a gente tinha antes de março ou fevereiro de 2020 fora, e verificar nesse 1 ano e pouco, 1 ano e meio que nós estamos vivendo essa pandemia, ou seja lá como se queira chamar, o que nós aprendemos, o que verdadeiramente nós descobrimos em nós, perdão, e nas pessoas que nos acompanham. O que se desenvolveu em nós? O que eu senti mais? Eu tive medo
eu tive muito medo, não tive medo. Eu senti coisas que eu nunca tinha sentido, chorei muito, coisas que, sabe, tem uma série de... dei valor àquelas coisas que eu tinha, dei valor demais, quer dizer, né? O tempo que eu estou em casa, como é que eu consegui conviver em casa se eu nunca admiti que eu poderia conviver em casa? Quais foram os fatores que se fixaram em mim disso tudo? Por que eu posso fazer uso desse tempo que eu tive que transformar a minha vida para a minha vida daqui para frente? Que valor eu posso dar à minha vida doravante? Quantas incógnitas novas apareceram e quantas incógnitas foram esclarecidas, digamos assim. Então nós estamos num momento, né, não é de filosofia, não, momento de reflexão. Eu posso dizer aqui que eu vivo no convívio com muita gente, né, por causa do programa da TV, das redes sociais, das comunidades que eu tenho, né? Eu posso dizer que muitas pessoas se revelaram, muitas. Aquele velho jargão, né? O joio do trigo, as máscaras caem, muitas pessoas se revelaram. Enquanto você tem um teatro, um território onde você está lá você é o rei, lá você comanda, lá você é o seu reduto, lá você sabe tudo. Agora, quando você tem que conviver fora daquilo lá, aí você tem que mostrar quem você realmente é. Você vai tentar representar, mas você já não está mais no seu palco. Então você não sabe onde é que estão as coisas, como você vai se portar e tudo. Então começa a se revelar quem você verdadeiramente é. E nesse ano e meio, muita gente se revelou. E eu devo ter sido revelado para muita gente também. Estou falando só. Todo mundo se transformou. Todo mundo se transformou. Quanta podridão apareceu, né? Quanta coisa boa apareceu também, né? Pois é, então é essas coisas que nós temos que ficar atentos. Não dar fomento a coisas ruins. É olhar aquilo que realmente, verdadeiramente aconteceu. Quantas pessoas honraram seus... Hoje, por exemplo, por que eu estou fazendo esse programa solo? Estou fazendo esse programa solo porque eu tinha uma outra coisa programada. Eu tinha um outro tema para ser abordado nessa data que eu estou apresentando esse programa. Só que o meu entrevistado, a coisa foi agendada quase um mês atrás, horário, tudo isso aqui, a data, ainda hoje confirmado, chegou no próprio horário, atrasou e eu achei que pelo tempo não devia dar continuidade e eu resolvi cancelar e fazer um programa solo. Então é assim. A gente tem que assumir aquilo que a gente começa a sentir. A gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que falar e praticar. A gente tem que deixar de ser hipócrita. A gente tem que ser o que verdadeiramente é. Você tem que agradar somente a você próprio e a mais ninguém. Se você depende de outros, se você depende de um patrão, se você depende disso, daquilo, paciência, engole sapo, como dizem, e você não tem opção. Ou então crie coragem e mude de emprego, mude de atitude, mude de atividade, mas se você não depende de ninguém, seja você. É tão difícil a gente superar nossos conflitos, as nossas perguntas, as nossas indagações. Imagina ainda você ter que engolir coisas. Não precisamos disso, gente. Não precisamos engolir nada. Precisamos é de coragem. E coragem pouca gente tem. As coisas estão difíceis? Estão. Existe a palavra impossível? Não existe. Você pode fazer. Nossa, quanta gente eu tenho visto aqui em dificuldade, claro, mas quantas outras pessoas se inventaram, se reinventaram, criaram alternativas, estão aí vivendo
sobrevivendo, não importa. Mas elas viram em si, isso aí me leva 30 anos atrás, quando eu levava a gente para Alto Paraíso de Goiás, daqui de Florianópolis, Alto Paraíso de Goiás, 4.200 quilômetros de volta, de ônibus, né? A gente levava 28 horas para ir, 28 horas para voltar. E muitos dos meus passageiros eram pessoas de idade, né? Pessoas de 70, 60 e pouco, até 80 anos. E lá em Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, tem o Parque Nacional, né? Parque Nacional que é para você entrar lá, é com guia e é de difícil acesso, porque são 7 km para ir, 7 km para voltar, e é pirambeira. Você sobe, tem que segurar em corrente, desce em cachoeira, é muito difícil para as pessoas sedentárias sequer fazer aquela trilha, quanto mais fazer, como é que se diz? Escalada, né? E essas pessoas todas, sem exceção, me lembro como se fosse hoje. Por isso que a memória veio para eu compartilhar com vocês nesse momento. Chegava no retorno, ou no meio do caminho, quanta gente achava que ia morrer? Ah, eu vim aqui para morrer. Falavam assim, vinha para morrer. Porque percebiam que era uma coisa que elas nunca tinham feito na vida. Nunca tinham feito na vida. Viver em casa com 60, 70 anos em casa. Aquele cotidiano. Cozinhando, lavando roupa, cuidando de neto, passando isso aqui. De repente você vai fazer uma viagem. Você tem que caminhar 7 km para ir, 7 km para voltar, e com pirambeira, subir sem fôlego, descer, passar por pedras, tudo. E a gente ia com toda a paciência, esperava as pessoas. E no fim, a coisa mais gratificante do mundo era ver que essas pessoas se superaram e elas próprias verem, quando algumas reclamavam para mim, pô, você me trouxe aqui para me matar? Quantas vezes eu ouvi isso aqui? Eu falei, não te trouxe para matar. Tanto é que você está aqui, a senhora está aqui, a senhora conseguiu, a senhora se superou, está aqui. Foi difícil, mas a senhora está aqui, então viu como a senhora é capaz, como a senhora ainda tem. Tudo, claro, dentro da responsabilidade, né? Tínhamos guias, tínhamos toda essa coisa, e a gente não fazia. Parava muitas vezes o grupo por uma certa pessoa que não conseguia mais respirar, então dizia, calma, vamos recuperar e vamos seguir, mas todo mundo, sem exceção, conseguiu. Então isso foi um grande aprendizado, uma grande lição, em que está acontecendo hoje também. Quantas pessoas descobriram do que são capazes? Né? Quantas pessoas descobriram que elas achavam que não conseguiam, ou não podiam, ou não sabiam fazer, agora conseguem? Então tem um aspecto positivo. Tem um aspecto positivo demais nessa questão toda. Agora, o que eu quis dizer com o título dessa nossa conversa, Doença como Caminho, eu quis usar esse título para mostrar que ela pode nos dar um novo caminho. E não de nos transformar, porque eu acho que não transformou ninguém, como eu disse, né? Deu a oportunidade de cada um desenvolver aquilo que tinha latente, outros para confirmar que não tem condição ou vontade de se modificar, e outros que precisam de alguma coisa ruim para darem um passo à frente, né? Porque na mensagem de otimismo não conseguem andar, então só com uma espetada é que conseguem com o grito se locomover para frente. Então nós estamos tendo uma grande chance de nos modificarmos, não como humanidade, não. Porque a hora que passar isso, se passar, escreve, pode escrever. Eu posso estar aqui, posso não estar, mas isso vai estar no YouTube. Aqui não é o que eu vou falar. Vocês vão ver. Quando passar isso tudo, se passar, vamos supor que passe, vamos torcer para que passe tudo. Voltou tudo ao normal. Voltará tudo exatamente igual. As pessoas voltarão aos mesmos vícios, as mesmas coisas que faziam anteriormente. O álcool gel vai ser esquecido, a higiene vai ser deixada de lado, a higiene forçada, né? Porque hoje muita gente está se higienizando forçosamente, né? A aglomeração vai continuar, ninguém vai ter medo de absolutamente nada, a promiscuidade vai continuar. Então é isso que eu quero chamar a atenção, exatamente isso, não vai mudar absolutamente nada, porque a coisa, não sei o que é isso,
eu sempre afirmo, e uns me criticam, outros concordam, né, que eu acho que a humanidade é uma coisa que ainda não deu certo. O ser humano é uma coisa que ainda não deu certo. Existem muitas conjecturas, mas nós estamos aqui para conjecturar, né, que é uma experiência, que é tudo novo, que é o ser humano, o Homo sapiens sapiens é uma coisa nova, que ainda está não sei o que e tal. Por isso que tem muita gente interesse na gente, né? Porque nós estamos em desenvolvimento, temos coisas boas, mas temos outras que não são, né? Nós temos coisas que os outros não têm, né? Então, como é que é isso? Então nós temos uma série de... Nós somos interessantes, mas nós ainda não demos certo. Então, tem condição da gente dar certo? Tem. Mas precisa muitos anos, muitos milênios, muitos éons para a gente ainda dar certo. Então, quando isso se transformar, quando tudo isso se modificar, nós estaremos voltando para o mesmo estágio, digamos assim. Nós vamos voltar para o ponto de partida que a gente estava em fevereiro de 2020. Aí, cada um vai ter que decidir em que lugar daquele tablado vai querer permanecer. Você quer ficar onde você estava em 2020, fevereiro de 2020, ou você quer estar onde você está hoje, mas estar onde você está hoje com consciência. Consciência, né? Não vou transitar no lugar assim, pegar a carona, o vento me levar, não, eu tenho que galgar aquilo lá. Eu galguei alguma coisa nesse tempo? O que eu aprendi? O que eu posso aproveitar? O que eu posso aproveitar em favor do próximo, né? Primeiro a favor de mim, porque se eu não me transformar, como é que eu posso querer transformar o meu próximo, ajudar a transformar o meu próximo, né? Então esse chavão vai continuar sempre igual. Então hoje nós temos que pensar nisso, imaginar que o nosso amanhã nós é que estamos construindo, né? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Todo mundo pode não concordar, mas vai discordar como? Que o único momento verdadeiro é o agora. Amanhã existe ou não existe? Não existe. Existe o agora aqui, ó. Estou falando de amanhã. Amanhã o que é? Uma coisa que é inalcançável. O ontem o que é? Também inalcançável. O que existe o agora? Então o amanhã é o que eu vou construir em cada agora. Então não existe, na verdade. Então nós temos que ir atrás dessa consciência. Fala-se tanto consciência, o Vida Inteligente vem falando há 16 anos em consciência. Eu passo aqui o dia inteiro buscando temas para desenvolver. A própria, fora os programas com o Jorge Antônio Ouro, né, que a gente são programas que a gente fala de outros assuntos mais iniciáticos, né? Mas existem os outros temas de interesse de outras linhas, né? De outras especialidades médicas, psicologia, N coisas que a gente precisa ir buscar conhecimento, buscar desenvolvimento. Para quê? Para nós, para o nosso autoconhecimento e a partir daí ajudar aos outros, né? Ajudar os outros a fazermos essa comunidade. Veja quanta gente vai se reunindo em seus grupos, né? Nas suas vibrações conjuntas, assim, onde me atrai semelhante, e nós temos que continuar essa busca para fazer com que isso se torne, como eu já disse num dia desses, num dos programas, né, uma grande, essa bolha, essas bolhas de sabão que tem aquelas divisões por dentro quando elas se juntam, romper aquelas bolhas internas ali para que se transforme tudo numa grande bolha, né? Mas isso é utopia, no momento é utopia, né? Mais para frente não sei o que pode ser. Então vamos voltar para a nossa questão aqui. Não é querer ser pessimista, otimista, não, ser realista. Ser realista. Se a gente pudesse aproveitar esse tempo que nós estamos, se a gente pudesse, não, a gente pode, desculpe, aproveitar esse 1 ano e meio, você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Ou se você entrou na onda de todo mundo? Ou você entrou na onda da doença? Ou você entrou na onda do medo? Ou você entrou na onda da tristeza? Ou você entrou na onda do desânimo? Você entrou na sua própria onda? O que eu posso fazer? Putz, eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento isso aqui. O que eu posso fazer para mudar isso aqui? Posso me ocupar de alguma coisa que eu nunca me ocupei em casa.
Então eu tenho que transformar isso, eu tenho que aproveitar. Eu não posso me entregar. Porque se a gente se entregar nessas mudanças que nós somos obrigados a suportar, aí acabou. Aí acabou, você não tem mais futuro, você não tem mais nada, você vai aumentar os índices de coisa ruim, porque é essa tendência, o ser humano tem essa tendência de se entregar. Ele não tem ele não tem por natureza aquela vontade realmente de transformar aquilo, né? O ser humano tem a facilidade de se entregar. Incrível isso, incrível. Um dia isso aí vai se modificar. Um dia isso vai mudar. Não sei através de que meio que se faz essa transformação consciencial, né? A gente fala de tanta coisa, mas não achei ainda o... Desculpe. Não achei ainda como é que é? A varinha do condão, a varinha mágica. Para mudar de consciência, basta você falar tchan, aí você muda. Não existe isso. Você adquirir consciência requer N coisas, cada um com a sua. Você pode adquirir consciência de uma forma, outro pode adquirir consciência de outra. A gente conhece o cérebro, o mapeamento do cérebro através de estudos, Jung, os psicanalistas, essas pessoas que estudaram, neurologistas, mas e aí o resto? Não tem. Onde fica? Onde ficam as coisas? Muita coisa para ser explorada ainda. Então, temos que buscar essas fontes, temos que buscar essas verdades nossas primeiro. A gente tem que se identificar, a gente tem que ter certeza das nossas próprias coisas. Eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou chegar nesse ponto. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar nesse tempo que nós estamos enclausurados aqui, convivendo com esse drama todo? Como será o seu amanhã? A partir do momento que as portas se abrirem novamente, a partir do momento que o sol puder ser apreciado, usufruído, sem restrição alguma, você já pensou? E aí? Minha vida vai voltar ao normal, tudo bem, muda. Não vai voltar ao normal? Não vai voltar ao normal, porque o normal já não existe mais. Muitas empresas não têm mais departamentos, virou agora o home office, se trabalha em casa. Muitos perceberam que algumas coisas que se fazia não são necessárias, então mudou tudo. E se você não se enquadrou nessa mudança, você literalmente dançou. Ou vai dançar enquanto você não se adequar. Quanta coisa se transformou? Você tomou consciência disso? Essa que é a pergunta. Você tomou consciência de que muita coisa mudou? Até a forma de você buscar emprego, até a forma de novo emprego, até a forma de novas tecnologias, novas atividades, novos desenvolvimentos de produtos, de coisas, tudo mudou. Tudo mudou. Mas e você? Você mudou em alguma coisa? Você mudou ao menos para poder se adequar, se adaptar a essas mudanças que aconteceram? Então é um momento de transformação, é um momento de mudança, é uma grande oportunidade. O que eu quero chamar a atenção é para a individualidade. Você pode mudar. Se cada um de nós aqui mudar um pouquinho, tomar consciência, se apoderar daquilo que lhe aconteceu nesse 1 ano e meio, entender o que aconteceu, entender o que ele teve que se adequar, adaptar, mudar, sentir, transformar, aí sim, em absorvendo isso, ele pode já começar a fazer isso no seu próprio meio de convívio. E aí sim nós poderemos futuramente, num dia qualquer, num N, num sempre, que a gente tanto fala aqui, transformar todo esse mundo que a gente quer e que hoje não passa de utopia, né? De transformação, de convívio em paz, em harmonia, com saúde, sem doenças. Sem doenças é até fácil, sem doenças. Sem doenças é até fácil, porque todo mundo, a maioria, ou grande maioria, 70%, 80% de todas as áreas de estudo chegam à conclusão de que toda doença tem uma origem emocional, tem uma origem em outro nível. Então, a partir do momento que eu equilibro os meus outros níveis, eu acabo com a causa e cessa o efeito, que é a doença. Então,
amanhã nós poderemos ser longevos, nós podemos não ter doença, e sem ter doença, é claro que nós vamos viver muito mais, né? Porque aí nossos órgãos terão mais tempo de duração, de durabilidade, né? Então é isso, quis aproveitar essa oportunidade que hoje se apresentou para a gente fazer essa breve reflexão. E não é filosofar, não, trocar uma ideia, para a gente pensar um pouquinho. Não quero ser pessimista, não, isso aí não é pessimismo. Não pense que vai acontecer algo de mágico, não, nada de mágico vai acontecer. E transformação também, olha, depois dessa pandemia, a humanidade se transformou, não transformou coisa nenhuma, transformou naquilo que era antigamente, que era antes da pandemia. E se você não se transformou, você não pode querer que a transformação aconteça na humanidade, porque você é uma unidade da humanidade e depende de toda essa reunião de todo mundo para poder modificar essa humanidade. Então é isso. Vamos lá, estamos entrando agora em julho, né, segunda metade do ano, e vamos ver o que a gente espera pela frente. Então é isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.